Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que satisfação ter vocês aqui mais uma vez neste canal, trazendo aqui para nós uma palavra de Deus para nossos corações. E isto é muito importante. Eu fico feliz de ter todos vocês aqui nesse momento. Quero deixar aqui meu abraço para todos os inscritos aqui do nosso canal, aqueles que estão chegando agora. Que Deus abençoe a vida de cada um com dupla honra, com todas as sortes de bênçãos, né? Que Deus, como fala, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas mansões celestiais, amém? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Em primeiro lugar, eu já quero falar para vocês, você que está chegando pela primeira vez, se inscreva no canal, deixa aí seu joinha, seu gostei, compartilhe nosso vídeo e vamos para mais um trabalho aqui, mais um vídeo que Deus tem colocado uma palavra no meu coração. Respondendo aqui algumas perguntas de pessoas que perguntaram se é pecado questionar a Deus, né? O cristão nunca deve questioná-lo? Ele faz essa pergunta. E nós vamos ver aqui, né, na íntegra, se é pecado ou não, se é permitido questionar a Deus, perguntar as coisas a Deus. Então, alguém chegou e falou assim: olha, estou passando por um momento de doença terrível, mas sempre fui uma pessoa fiel a Deus e fico questionando por que Ele permitiu essa doença terrível em minha vida. Algumas pessoas têm censurado dizendo que não posso questionar a Deus. Mas o que devo fazer então? Devo ficar calado diante de tudo isso? Eu busco resposta, pergunto, é pecado questionar a Deus? Eu como cristão ou cristã posso fazer isso ou estou errado, errando fazendo isto? O que a Bíblia diz? Me ajude, por favor. Eu quero aqui dizer para você, meu amigo ouvinte, você que faz essa pergunta, amigo e minhas amigas, que Deus abençoe você. Nós vamos aqui responder a sua questão. Essa questão de questionar a Deus realmente traz alguma confusão na mente de muitas pessoas. Vamos meditar agora no que a Bíblia diz sobre isso, para que seu coração ande na direção certa com relação a essa dor que você está passando, certo? Aí alguém pergunta: é pecado questionar a Deus? Em primeiro lugar, vamos definir o que significa questionar. Eu separei aqui dois dos principais significados dessa palavra, O significado, segundo o dicionário online, Primeira, é fazer ou fazer-se perguntas, interrogar, perguntar, pôr ou pôr-se em causa ou em dúvida. Esses significados nos mostram que questionar é querer saber algo através de perguntas, de questionamentos, ou também colocar algo ou alguma coisa em dúvida. Sabendo disso, será que a Bíblia proíbe, então, questionar a Deus em qualquer situação, ou existem situações em que isso nos é permitido? Em segundo lugar, em uma primeira análise, podemos observar na Bíblia diversos servos de Deus questionando a Deus sobre várias coisas. Vejamos aqui então, por exemplo, este texto de Salmo, capítulo 10, versículo 1, que o salmista fala assim: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Esse salmista questiona a aparente vitória dos perversos como se Deus não estivesse vendo. Esse salmista ele fica observando e vendo que os perversos eles estão prosperando, que os perversos estão indo bem, e como se Deus estivesse fazendo vista grossa e deixando tudo aquilo acontecer e ele sendo abençoado e tudo mais. Mas observamos que no decorrer do Salmo, ele em sua reflexão compreende que Deus é soberano e que a sua avaliação não era correta a respeito de Deus. Antes, Deus é justo, vê e julga todos os atos do ser humano. Em outro salmo, lá no Salmo 22, versículo 1, Salmo de Davi, nós vemos aqui Davi questionando também. Ele fala: Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de mim, de minha salvação, as palavras do meu bramido? Aqui nós sabemos que é uma visão do Messias também, do sofrimento do Messias, quando Deus, lá na cruz, Jesus falou: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes, Então, na crucificação de Cristo, aqui também Davi está passando por um momento difícil, um momento na sua vida que ele clama a Deus e pergunta: por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido?
Nesse outro caso, também observamos que a sequência mostra que Davi, em sua reflexão, também encontra o equilíbrio em perceber que o seu questionamento não era todo correto perante o Senhor. Ou seja, ele não faz um questionamento murmurador, mas um questionamento buscando entender melhor as coisas. Então, existe questionamento que a pessoa está murmurando, mas existe questionamento que a pessoa está buscando entender o porquê daquilo que está acontecendo, né? Terceiro lugar, isso me leva a pensar que questionar a Deus é algo que o próprio Deus nos permite fazer, pois ele compreende a nossa dor e a nossa pequenez, né? Porém, em muitos momentos não sabemos lidar com situações adversas, ouça isso no nome de Jesus. Esse tipo de questionamento que nos aproxima mais de Deus, que nos leva em direção da compreensão daquilo que Deus quer ou está fazendo em nossa vida, é um questionamento válido, pois ele não advém de um desejo de colocar em dúvida a grandeza, a soberania e todos os atributos de Deus. Não, antes vem de um desejo de compreensão da vontade de Deus que não nos parece clara em alguns momentos, certo? Então, não é isso que o salmista está falando, né? Ele não tá colocando, diminuindo a Deus, ou que Deus não está vendo, não. Ele está buscando, né? Ele está querendo tão somente saber o porquê daquilo que está acontecendo, e Deus responde, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é misericordioso, Deus está sempre de ouvido atento a nossos pedidos, e Ele é poderoso para responder. Em quarto lugar, um dos grandes exemplos disso foi Jó. Veja um dos questionamentos de Jó a Deus, lá no capítulo 7, versículo 20, ele fala: se pequei, né? Que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Olha que Jó fala aqui: se pequei, que mal te fiz? Ele queria saber o porquê que ele está passando daquilo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele queria saber o porquê, né? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? O que observamos na história de Jó é que ele mesmo, com tantos questionamentos que estavam dentro do seu coração a respeito de toda a dor que passava, conseguiu encontrar respostas que o acalmaram e pode declarar isto a Deus. Jó 42, versículo 3 e 5, vai nos dizer: na verdade falei do que não entendi. Aqui ele agora já está aqui reconhecendo o seu erro, esse erro dele ter falado coisas sem entender. Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 3 e 5. O mais interessante é que em todo o livro de Jó não vemos Deus explicar nada a Jó. Deus ficou em silêncio. Antes, Deus apenas lhe faz perguntas reflexivas, né, que o levam para o mais perto dele. Olha só, Deus faz perguntas para levar Jó mais para perto de Deus, mesmo sem ele saber os porquês da sua provação, né? Quando é errado questionar a Deus? Quinto, mas, louvado seja o nome do Senhor, certamente questionar, louvado seja Deus, mas, veja só, quando é errado questionar a Deus? Em quinto lugar, mas certamente questionar a Deus para colocar em dúvida sua grandeza, soberania e seus atributos, e propósito de forma murmuradora e incredulidade, não é um questionamento que agrada ao Senhor. Então, como eu falei no começo, não é questionar murmurando, que isso desagrada ao Senhor. Temos o exemplo do povo de Israel que questionou a Deus desta forma e colheram o desagrado dele. Lá no livro de Número 14, versículo 3, vai nos dizer: e por que nos traz, Senhor, a esta terra? Aqui já é uma murmuração, aqui ele está reclamando para Deus. E por que, Senhor, nos traz a esta terra para cairmos a espada e para que as nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito?
entendeu? Então aqui já é uma murmuração, não é um questionamento, não está perguntando porque está querendo saber alguma coisa, não. Aqui está murmurando e sugerindo até para Deus voltar para o Egito, para o passado, para as coisas erradas. Esse questionamento injusto, baseado na falta de fé, na falta de humildade, na falta de reconhecimento a respeito de tudo quanto Deus faz, fez esse povo ser barrado de entrar na terra prometida, né? Por já haverem questionado a Deus de forma murmuradora pelo menos 10 vezes, né? Nós vemos lá em Números 14, versículo 22. Sexto, isso nos mostra que esse tipo de questionamento contínuo, em que a pessoa apenas coloca em dúvida as ações de Deus como se ele fosse um moleque, não é aprovado pelo Senhor. Mas questionar a Deus de forma respeitosa, veja só, questionar a Deus de forma respeitosa ou de forma a entender, compreender os seus desígnios, não é pecado, desde que nos leve para mais próximo dele, para mais perto da confiança em seus planos e propósitos e não para questionamentos murmuradores, injustos e baseados apenas em uma situação isolada que estamos vivendo, certo? Então, fica aí a resposta para você que fez essa pergunta, se é errado questionar a Deus. Então, quando é uma pergunta com humildade, que você quer saber, né, da palavra de Deus, não é um questionamento murmurador, como Israel aqui fizeram, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, você pode sim questionar a Deus, como fez Davi, como fez outros profetas, como fez outros grandes homens da Bíblia. Que Deus abençoe. Eu fico feliz aí por você estar interagindo, estar perguntando. E é isso que eu sempre falo nos meus vídeos aqui. Aquilo que você não entender, faça a pergunta, deixa aí seu comentário e nós estaremos aqui respondendo na medida do possível. Amém?